Neste vídeo, iremos ver um pouco sobre a cidade de Edimburgo, capital da Escócia, Reino Unido. O Reino Unido está localizado na Europa Ocidental. É resultado de uma articulação política da Inglaterra com a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Assim, em uma breve comparação, o que são a Escócia e a Inglaterra em termos do Reino Unido? A Escócia tem um território de 32% do reino, apenas 8% da população e 8% do produto interno bruto. A Inglaterra tem um território de 53% do reino, 84% da população e 86% do produto interno bruto. A diferença de tamanho é enorme. A Inglaterra tem uma população e um produto interno bruto mais de 10 vezes maior que o da Escócia. Veja neste mesmo canal vídeos sobre Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido. Essa breve comparação poderá ser útil para uma compreensão, análise e reflexão sobre alguns aspectos da história que envolve esses dois países. Escócia e Inglaterra possuem uma longa história de intensos relacionamentos, inclusive matrimoniais, e jogos de interesses pessoais envolvendo os membros das duas coroas, os quais resultaram em muitos confrontos, batalhas e guerras. A história da Escócia começou com a criação do Reino da Escócia no ano de 843. O país começou como uma monarquia, era soberano e, no topo do poder, além dos monarcas, existiam os guardiões da Escócia. Os guardiões eram governantes militares do topo e tinham como principal atribuição exercer o poder no caso de surgir algum impasse no processo sucessório de indefinição do nome do próximo monarca. No ano 1290 aconteceu um problema dessa natureza. O trono ficou vago e a ausência de um descendente direto provocou uma disputa acirrada com o surgimento de vários aspirantes ao posto de monarca. Diante do nível elevado de acirramento e da falta de coesão interna, os guardiões decidiram pedir ao rei Eduardo I da Inglaterra que exercesse o papel de árbitro na escolha de quem deveria ocupar o trono como rei da Escócia. O motivo alegado pelos guardiões para tomar essa decisão foi evitar uma possível guerra civil. Então, considerando esse cenário e que até então não havia nenhuma interferência ou ameaça da Inglaterra, qual é o problema dessa decisão dos guardiões? A escolha do principal governante de um país é uma questão estratégica e, como tal, é um assunto que necessariamente deveria ser analisado e decidido no âmbito interno e sem intromissão externa. Assim, conclui-se que esse foi um pedido inocente e que certamente iria resultar em consequências desagradáveis em termos da soberania da Escócia. E foi exatamente o que aconteceu. O rei inglês Eduardo I se viu diante de uma grande oportunidade e fez uma jogada de mestre, nos moldes das estratégias defendidas há mais de 2.500 anos atrás pelo general filósofo chinês Sun Tzu em A Arte da Guerra. Ele tomou o poder na Escócia sem gastar uma única bala de canhão e sem, consequentemente, provocar nenhuma destruição ou perda material. Como Eduardo I fez isso? Certamente ele percebeu o pedido inocente como uma demonstração de fraqueza dos escoceses. Então, condicionou o aceite ao atendimento de várias exigências. E aí, pasmem, como se não bastasse o pedido inocente, os escoceses continuaram agindo de forma inocente, aceitando as exigências do rei inglês.
Foi assim que Eduardo I assumiu o comando dos principais postos defensivos da Escócia. Foi em frente e demitiu funcionários públicos e contratou os que jurassem lealdade à Inglaterra. Determinou que o povo escocês deveria prestar homenagens ao rei inglês. No processo da definição de quem seria o rei da Escócia, a escolha foi baseada naquele que jurou submissão ao rei da Inglaterra. Para completar, levou para a Inglaterra grande parte dos tesouros. Como se não bastasse, o candidato a monarca escolhido, João Balliol, talvez pensando em agradar os ingleses e com isso ser o escolhido, afirmou que considerava a Escócia como um reino vassalo. Ou seja, para os ingleses, a Escócia estava totalmente desmoralizada. Foi uma completa humilhação imposta aos escoceses. A Escócia perdeu a sua soberania e a sua dignidade. Assim como acontece no mundo da selva, nos confrontos só existem dois cenários possíveis: ou se é predador ou presa. O rei Eduardo I da Inglaterra exerceu impecavelmente o seu papel como um predador astuto e muito experiente, e a Escócia, de tão inocente, foi a presa da história. O que veio em seguida foi como quem acorda depois de um terrível pesadelo. Os escoceses partiram para a luta para tentar conseguir de volta a sua independência e a sua dignidade. Sucederam-se assim dois longos períodos de guerras, de 1296 a 1328 e de 1332 a 1357, alternados por um breve período de paz. Quanto ao motivo alegado pelos guardiões de evitar uma possível guerra civil, será que os danos causados pelas duas guerras não foi a pior decisão que poderia ter sido tomada? Mortes, destruições, humilhações, perda da soberania e todo o impacto negativo na cultura do país. Será que uma possível guerra civil não teria evitado pelo menos alguns desses problemas? E, na pior das hipóteses, não teria durado menos do que os 57 anos das guerras de independência? A Escócia conseguiu a sua independência depois desses dois períodos de guerra, no ano de 1358, e continuou como um país soberano por 349 anos. No ano de 1707, aconteceu o Ato de União, quando foi criado o Reino Unido da Grã-Bretanha. Esse ato de união foi uma imposição de cima para baixo, entre as coroas inglesa e escocesa, e fez com que a Escócia deixasse de ser um país soberano. Essa união está completando 318 anos. Sobre essa questão de soberania, um fato interessante é que existe na Escócia a Pedra do Destino. Essa pedra é utilizada nos rituais de efetivação de cada novo monarca. Será que o pedido inocente de 1290 foi um momento-chave da história da Escócia, que definiu que o seu destino seria mesmo ser um país dominado por terceiros? Ao visitar um novo país, é importante conhecer um pouco da sua história, da sua cultura, observar cada detalhe do que se vê e procurar ter uma melhor compreensão sobre o porquê fizeram o que fizeram, como chegaram aonde chegaram e por que são como são. A cultura de um povo é o que faz com que esse povo seja o que é. É o resultado de tudo o que as pessoas fazem e envolvem os vários elementos, os seus costumes, hábitos, ritos, rituais e assim por diante.
É um equívoco dizer que esse ou aquele grupo de pessoas não tem cultura. Aonde quer que existam pessoas, existe cultura. E em Edimburgo, a cultura está presente de uma forma muito especial. Na cidade acontece o mundialmente conhecido Festival de Edimburgo, o qual é composto por vários festivais, o de ciências, o cinematográfico, o de música, de teatro, de dança, de ópera, do livro, entre outros. A cidade possui vários museus e vários outros espaços culturais. A cidade começou a se desenvolver ao redor de um castelo, daí a terminação burgo do nome Edimburgo. Na época em que ainda não existiam aquecedores elétricos, a cidade era chamada de Velha Fedorenta, por conta da fumaça que era expelida pelas chaminés. Por sua localização relativamente próxima do Polo Norte, Edimburgo é uma cidade fria. A temperatura média anual é de 9 graus Celsius. Edimburgo possui a menor taxa de desemprego do Reino Unido, apenas 2,4%, e a sua principal fonte de renda se origina do setor de serviços, com destaque para o grande fluxo de turistas. O Castelo de Edimburgo é um dos locais mais importantes da história da cidade e do país. Foi palco de muitas lutas, entre estas as batalhas com a Inglaterra durante as guerras de independência da Escócia. O castelo já foi utilizado de várias formas: palácio real, arsenal, fundição de armas, prisão estadual, local de guarda das joias da coroa e, recentemente, quartel de infantaria. A caça às bruxas já aconteceu no passado em Edimburgo. Foi nos séculos XVI e XVII. A esplanada do castelo foi o local em que mais de 300 mulheres foram queimadas na fogueira, acusadas de bruxaria. O Carron Hill é uma colina da cidade de Edimburgo que abriga uma série de monumentos. O Monumento Nacional da Escócia é um destes. Foi erguido em memória aos mortos das guerras napoleônicas. Foi inspirado no Parthenon de Atenas. É uma obra não concluída e foi alvo de muitas críticas. A Princess Street, Rua dos Príncipes, é uma das principais de Edimburgo. Fica localizada ao lado do Carron Hill. O Palácio de Holyrood foi originalmente um mosteiro e depois serviu como residência dos reis da Escócia. Edimburgo é a casa materna de intelectuais famosos, entre estes David Hume, Walter Scott, Adam Smith e o criador do personagem de ficção Sherlock Holmes. Curiosamente, os 3 primeiros foram filhos de advogados e se recusaram a seguir as carreiras dos seus pais. David Hume foi um filósofo, ensaísta e historiador, e sua obra-prima foi o Tratado da Natureza Humana. Walter Scott foi romancista, dramaturgo, poeta e historiador, e sua obra-prima foi Ivanhoe. Foi erguido um imponente monumento em sua homenagem. O criador do personagem de ficção Sherlock Holmes foi o médico Arthur Doyle. Ficou mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. Adam Smith foi filósofo e economista, é considerado o pai da economia, foi autor da consagrada obra Riqueza das Nações, que continua sendo uma importante referência até os dias de hoje. Ele acreditava que o caminho para a riqueza de um povo era o livre mercado. Esse seria o caminho que proporcionaria melhores condições de vida para trabalhadores, empresas e a sociedade em geral.
Esse foi o caminho escolhido pelos países que adotaram o capitalismo, a exemplo dos Estados Unidos. O alto interesse dos empreendedores terminaria promovendo a competitividade, que por sua vez levaria ao desenvolvimento, inovação tecnológica, redução dos preços e aumento dos salários. A força motriz resultante desse somatório dos autointeresses de cada empreendedor seria o que ele chamou de a mão invisível, que proporcionaria todo esse cenário de mudanças. O desenvolvimento e o sucesso conquistados pelo mundo capitalista, em especial pelos Estados Unidos e Inglaterra, foram as comprovações na prática de que os ideais de Adam Smith estavam corretos. O Royal Mile é uma área do centro histórico de Edimburgo que se estende do castelo de Edimburgo até a abadia de Holyrood. A área compreende um conjunto de 6 ruas. A Catedral de Santo Egídio é a principal igreja de Edimburgo. Santo Egídio é o padroeiro da cidade. Ao lado da Catedral de Santo Egídio, na Praça do Parlamento, está o prédio original do Parlamento escocês. Esse prédio foi concluído em 1639 e foi utilizado até o Ato de União em 1707, da Escócia com a Inglaterra. Uma atração turística inusitada em Edimburgo é o Greyfriars Baby. Foi um cachorro que, após a morte do seu dono, passou o resto da sua vida guardando o seu túmulo. Em homenagem foi erguida uma estátua para ficar registrado a lealdade ao seu dono. Essa história já inspirou vários livros e filmes. Alguns dos símbolos culturais da Escócia temos a gaita de fole, é um instrumento musical tradicionalmente utilizado. Entre os vários tipos de gaita de fole existe a gaita das Highlands. Outro símbolo cultural da Escócia é o kilt. O kilt é uma vestimenta masculina do tipo saia tradicional da Escócia. O unicórnio é outro símbolo utilizado na Escócia. O uísque é um produto tradicional do país. O monstro do Lago Ness, nas Terras Altas, é uma lenda escocesa. Veja neste mesmo canal vídeos sobre o Lago Ness e as suas surpreendentes imagens. O beco de Mary King está localizado em uma das áreas do centro de Edimburgo. É uma das atrações turísticas da cidade. É baseada nas curiosidades das pessoas por conta das lendas envolvendo aparecimento de fantasmas, assombrações e até assassinatos que teriam acontecido no local. Bom, quanto à comparação que fizemos no início envolvendo a Escócia e a Inglaterra em relação ao Reino Unido, é interessante fazer também uma comparação entre a Escócia e a Irlanda, já que esta última já foi país membro dessa mesma União. A Escócia e a Irlanda possuem população e extensão territorial próximas uma da outra. No entanto, em termos de riqueza, a Irlanda conseguiu um desenvolvimento surpreendente depois que se tornou um país soberano. O produto interno bruto, assim como o PIB per capita irlandês, são o dobro do escocês. Sobre esse desenvolvimento surpreendente, é relevante destacar que, enquanto foi parte do Reino Unido, a Irlanda era um dos países mais pobres da Europa. Veja neste mesmo canal o vídeo sobre Dublin, capital da Irlanda. Assim como foi a luta dos irlandeses pela independência, existe um sentimento latente de independência por parte dos escoceses. No ano de 2014 foi feito um referendo sobre a independência da Escócia, mas a separação foi rejeitada por uma maioria apertada de 55%.
Caso não tivesse tido o alto índice de abstenção de 15%, será que o resultado poderia ter sido diferente? Para concluir, no ano de 2024, a Escócia está completando 1.181 anos, os quais envolveram pelo menos 7 períodos, sempre alternando em relação à sua soberania. No primeiro período foram 331 anos como um país soberano e neste último, o atual, já dura 318 anos como um país sob o domínio do Reino Unido. No geral, seja pelas belezas naturais, pelo seu povo, pela sua cultura, ou pela sua história, ou a dos seus antepassados famosos, vale muito a pena conhecer Edimburgo, assim como outros locais turísticos da Escócia. A coruja ali tá. Lápide de coruja. Pra tirar foto. Olha o tamanho da coruja. Vou filmar aqui assim.